Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Leandro Santos e hoje iremos mergulhar de cabeça nas considerações finais sobre a relação entre o eu-tu e o eu-isso. Preparem-se para uma jornada de reflexão e insights que vão deixar vocês ainda mais conectados com vocês mesmos e com o mundo ao seu redor. E então, vamos lá? Então, as considerações importantes são: os momentos de relacionar-se de modo eu-isso não são um problema em si. Eu não sou necessariamente um manipulador, enfim, porque eu vivencio eu-isso. Todos nós vivenciamos momentos de eu-isso. A questão é, qual seria o problema disso então, né? Como a gente colocou aqui em negrito. O problema seria relacionar-se com tudo e com todos de um modo eu-isso. Isto é, né? Um modo instrumentalizando e manipulando tudo Sim, e todos. Por que é um problema, né? Porque se a gente disser só que é um problema, fica um mero juízo de valor, né? sim. Então, por que é um problema, né? Quais seriam as consequências de viver somente no modo monológico em todas as nossas, as minhas, as suas relações, né? Então, quais seriam os problemas ou por que isso seria problemático? Porque começa a acontecer uma carência de vivências genuínas. Lembrem, dentro da nossa apresentação, né, que as vivências genuínas, autênticas, elas acontecem na conexão com a pessoa de forma eu-tu, face a face, um ao outro. Então, quando eu só me relaciono de forma eu-isso, vivencio uma carência dessas questões mais genuínas. Eu vou perdendo o solo dialógico, como está aqui. Isso faz com que diminuam minhas possibilidades de vivenciar sentido. E aqui começa o nosso ponto de atenção. Porque para vivenciar sentido, a gente pressupõe um nível de abertura, de disponibilidade, de entrega, de diálogo com a vida. Né? Então, aqui para os que já fizeram algumas leituras de logoterapia, né? A vivência de sentido tem a ver com esse diálogo nosso com a vida que nos interroga, a gente que vai buscando responder. Se eu não tenho essa abertura ao diálogo, se eu funciono em tudo na manipulação, eu não vou conseguir ouvir o que a vida está questionando para mim. Eu não vou conseguir ver as situações de sentido, as possibilidades de sentido. E aí vai acontecer, como desdobramento, pode vir a acontecer uma experiência de vazio existencial. Um vazio existencial que pode se instalar. Não é que ele seja em si necessariamente adoecedor patológico, mas, aí aqui é o ponto de exclamação e de atenção, um vazio existencial que se instale, que seja cada vez mais rarefeito de sentido, pode vir a apresentar um estilo de neurose, que nós chamamos de neurose neogênica. Assim, eu acho, nessa perspectiva, eu gostaria até de botar de uma maneira prática, né? Pode-se dizer, Uhum, né? uhum, Eu acredito que em algum momento assim, não necessariamente do ambiente da clínica, né? Mas eu acredito que vocês devem ter conhecido alguém que chega para ti e diz assim, cara, eu desisto, eu não acredito mais em ninguém. Não é? Isso é uma afirmação de alguém que já perdeu, pode-se dizer, claro, né? Tá falando numa questão machucado, do machucado, né? Porque com certeza ela já foi fruto já passou por várias manipulações e tal, mas é o exemplo de alguém que perdeu esse estado dialógico, perdeu essa experiência realmente do vivenciar um sentido, né? E perdeu, vou até usar um conceito entre aspas romântico, né? Perdeu a esperança de encontrar alguém, justamente por conta dessa perda, né, desse solo, e tem essa carência dessa vivência genuína, né? Infelizmente, e isso eu presencio muito, né, no ambiente da clínica, né, quando se fala em casais, né, principalmente, é que uma das coisas principais das reclamações, pode-se dizer, é justamente isso, dessas vivências genuínas, que ficou ali um negócio não é massificado, que eu quero dizer, mas solidificado no sentido de perdeu aquela plasticidade do ser, não é? De contato realmente, de busca, de autenticidade, né? Dessas vivências. Então, quando a gente se depara com a perda desse solo, infelizmente a gente cai nesse vazio existencial e pode se tornar-se algo patológico, porque, querendo ou não, quando você olha com esse outro com um olhar manipulativo, no sentido de quê? De não, esse outro vai manipular, eu também vou querer manipular.
Aí vira esse ciclo, né? Vira essa espécie de movimento neurótico, realmente, que é advindo aí desse vazio existencial. E aí, para ir para o nosso último ponto, assim, da nossa fala, né? Isso é tudo, né? Quando falamos de relações humanas. Então, vou deixar ecoando essa pergunta, né? Isso é tudo, e pedir para o Matheus passar para o próximo slide. Então, como vocês viram no título do nosso aulão, né? Uma das coisas que a gente diz é que amor e sentido, né? É uma vivência que transcende ao puro encontro. Essa expressão por encontro que a gente trouxe, a gente puxou de um livro que a gente já leu aqui na Escola do Sentido, nos nossos projetos, que é o livro Um Sentido para a Vida. Então, lá no 4º capítulo, o Frankl faz uma série de críticas aos grupos de encontro humanistas que ele encontrava na época. Lá ele cita também o Buber, mas vou fazer uns comentários sobre essa citação depois, mas tem essa ideia do por encontro. O Frankl via em alguns desses grupos de encontro que ele chegou a assistir, a participar nos Estados Unidos, que as pessoas eram apenas expressivas, né? Assim, ele traz um exemplo até meio caricato, né? Mas assim, tinha um grupo de encontro lá e que a mulher estava lá com um problema com o esposo dela, né? E o terapeuta chamou, ela contou a história e tal. E aí o terapeuta viu que ela estava com muita raiva do esposo, e aí ele pediu para ela usar toda aquela raiva e estourar um balão, com toda a força, né? Com toda a expressividade dela. E aí o Frankl faz um comentário, né? Sobre, bem, até onde, né? Qual o propósito de uma intervenção como essa, né? E o Frankl faz essa consideração assim sobre não é só ter duas pessoas, né? É um pouco mais do que isso. E aí eu vou pedir para o Matheus passar o próximo slide. E aí lá no texto ele usa uma analogia da linguagem que já vai ficar conectado com o que queremos trazer, né? Mas ele diz assim que quando você fala na teoria da linguagem, você tem um emissor, que é aquela pessoa que transmite a mensagem, você tem um receptor, que é alguém que acolhe essa mensagem, para quem essa mensagem é dirigida, mas para que haja um emissor e um receptor, há que haver uma mensagem, um conteúdo, né? Algo que é dito. Então, o que o Frankl via no que nós estamos, entre aspas, colocando aqui como por encontro, que é o que estava lá no texto, é que muitas vezes as pessoas se apegam a essa partícula do eu, tu, e não lembram que tem um hífen entre elas. É uma conexão entre elas, que é feita por algo que é um conteúdo, né? E aí, passando para a nossa linguagem aqui, para o que nos interessa aqui, então, na nossa consideração aqui, e além do por encontro, é dizer que sim, né? Há um eu que se abre, há um tu que se entrega, né? E aí aqui isso é mútuo, é recíproco, né? Então, alguém que se abre, alguém que se entrega, mas esse eu e esse tu, eles comungam um logos, né? Que seria isso, essas duas pessoas espirituais, elas têm algo que é em comum a elas, que elas vivenciam juntas, né? Quando tu falava de empatia, né, Leandro? Então, valores, sentidos, projetos existenciais ou uma missão. Às vezes, algo que se dirigiu a você te impactou com uma missão, mas não é só para você. Por algum motivo, né, que a gente poderia desdobrar qual era, você e aquela outra pessoa sentem esse mesmo impacto. Vocês se veem em conjunto com uma mesma missão. Então, os colegas vão falar sobre amor, né? A Gi e a Gisele e o Matheus, depois do nosso intervalo, mas por hora, né? E a partir de tudo que fomos colocando aqui, eu queria deixar vocês com essas 3 palavras, né? Para vivenciar num solo dialógico que possibilite o amor, tal como a gente está tentando desdobrar aqui, há que haver abertura, né? Da parte do eu, há que haver entrega da parte do tu, né? E não só, mas entre o eu e o tu precisa haver uma conexão sólida, vamos dizer assim, fundada numa comunhão. Enquanto eu tava falando, Taline, veio uma coisa na minha cabeça que, tipo assim, né, eu acho que é uma das críticas que o Frankl faz nessa história do puro encontro, né? É que quando falamos desse puro encontro, né, da forma que ele traz e essa crítica que ele faz, é uma relação, agora trazendo aí até um juízo de valor, né, nesse sentido, é uma relação eu-isso. É uma relação monológica.
não é? É porque você está trazendo somente uma perspectiva sobre o outro, né? Você está vivenciando isso sozinho. O exemplo bem claro disso, e eu já ouvi bastante isso, né? Quando assim, né, nas terapias de casais aí da vida, uma das coisas que, tipo assim, às vezes o cônjuge traz ali, não, é que eu tenho a sensação de estar remando sozinho, não é? Então, estar num casamento, pode-se dizer, estar numa uma relação conjugal, mas tem aquela sensação, não, estou remando sozinho. Então, isso não é uma relação autêntica, né? Pode-se dizer. Se você está dizendo assim que está remando sozinho, não tem esse logos, não tem essa mensagem, né? Existe você e você mesmo. Então, isso é essa perspectiva monológica, né? E sendo que o amor, como a gente está trazendo, né? E que os meninos vão se debruçar melhor, né? Mais para frente, realmente esse movimento de abertura, esse movimento de entrega e o conjunto da obra, pode-se dizer, essa comunhão, né? Esse encontro, essa construção desse filho existencial, né? Dessa vivência existencial, realmente. Então, para concluir a nossa fala, eu trago aqui uma citação do Buber que eu fui compartilhando com o Leandro, né, e com a equipe, e essa diz assim, ó: os sentimentos nós os possuímos, o amor acontece. O amor não está ligado ao eu, de tal modo que o tu fosse considerado um conteúdo, um objeto. Ele, né, o amor se realiza entre o eu e o tu. O amor é a responsabilidade do eu para com o tu, né, assim, mas responsabilidade não no sentido do senso comum, mas responsabilidade no sentido de resposta, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse mergulho profundo nas nuances da relação entre nós mesmos e os outros. Mas a jornada não acaba aqui. Continuem ligados para mais conteúdos instigantes, reflexivos e cheios de aprendizados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com amigos e familiares. Juntos, vamos construir uma comunidade de crescimento e reflexão. Até o próximo vídeo e lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua e empolgante. Até logo!